Nesse processo, tem uma coisa assim. Primeiro, gestão de pessoas é sempre um fluxo. A gente está sempre continuando um processo. Gestão de pessoas, ele é muito parecido com vendas. Olha só que interessante. Você vender um produto para alguém é muito parecido com você contratar alguém. Você tem um trabalho de conhecer, gostar, admirar, respeitar, confiar, comprar. No caso do comprar é contratar. Então você tem todo um processo de conhecer e tem um processo de alinhamento de quais são os valores dessa pessoa, qual que é a índole, qual que é a competência, e muita gente erra na hora de contratar em olhar muito as competências técnicas. As competências técnicas são as coisas mais fáceis de treinar. O que você precisa mais focar é quais são os valores dessa pessoa, qual que é a índole dessa pessoa. A gente está em alinhamento disso aqui, e aí tem um exercício muito interessante que eu falei ontem, eu acho que sobre isso, que é uma coisa que eu aprendi, que não é minha, de novo. Eu estava num dia de Mastermind na fazenda de um cliente, aluno e amigo meu, que é membro do Mastermind. Ele me convidou para fazer um dia de Mastermind na fazenda dele, com um cliente, com parceiros e tal. E uma pessoa que estava participando lá, que falou isso, falou assim, quando eu vou contratar alguém, a pergunta é o seguinte, quando você estiver contratando alguém, você vai olhar para a pessoa e vai falar assim, eu deixaria os meus filhos sob responsabilidade, sob cuidados dessa pessoa que eu estou contratando aqui, por um dia, ia virar as costas e ia mexer com outra coisa? Quando você faz essa pergunta não é cerebral, essa pergunta não é emocional. Essa pergunta é uma pergunta que o estômago vai responder. E essa pergunta é uma pergunta que ela só tem duas respostas. É sim ou não, com certeza. Você não vai ter dúvida, porque você não vai arriscar seus filhos, né? Não, deixa eu deixar meus filhos com esse cara aqui que eu não conheço e não confio um dia, e depois se der errado alguma coisa, tá tudo bem. Não é assim, né? O seu estômago sabe responder isso. Isso que é muito maluco e muito incrível. O seu estômago sabe responder isso. Então você vai experimentar isso, e aí a primeira coisa que você pode fazer, tem um conceito de mercado financeiro que chama backtest, que é você testar para trás. Então, a pessoa cria uma fórmula de investimento, de encontrar e tal. A primeira maneira que eles testam essa fórmula é pegar um banco de dados do passado e usa aquela fórmula no banco de dados do passado e vê se funciona. Se funciona, eles começam a usar para frente. Então, você pega essa pergunta e você vai nas pessoas que você tem trabalhando com você vai se perguntar isso hoje e vai se perguntar, no dia que eu contratei ela, no dia que eu conversei com ela, se eu fizesse essa pergunta, eu ia responder o quê? Sim ou não? E você vai conseguir lembrar. E aí o outro exercício que você vai fazer é você vai pegar as pessoas que deram errado na fazenda com vocês, você vai fazer esse teste para trás da mesma coisa. Fulano, que deu um pepino, que fez um desvio, que arrumou briga, que roubou. No dia que eu estava contratando ele, se eu fizesse essa pergunta, eu ia responder sim ou não. Na grande maioria das vezes, você conseguia responder que não era para deixar seus filhos com ele já no primeiro dia. E você contratou. Assim, esse é um exercício muito, muito interessante, muito importante, e que vai ter gente que vai falar, mas desse jeito eu não contrato ninguém. Me desculpa, mas isso não é verdade, porque tem gente honesta em todos os lugares. Você pode ter não ter gente treinada, mas gente de boa índole você encontra em todos os lugares. Que a maioria das vezes tem, a pessoa não está com o radar ligado para isso, não está com a atenção nisso, não está com o foco nisso.